Boa noite a todas, todos e todes aqui no canal, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, para o nosso estudo e diálogo conjunto sobre a carta do Papa Francisco. Boa noite, Mônica. A carta nomeada Laudato Si, que fala sobre o cuidado com a nossa casa comum, a Mãe Terra, nosso planeta, nosso habitat. Como de costume, eu vou chamar todo mundo para a gente abrir os estudos de hoje com uma oração. Quem quiser fechar os olhos comigo, este é o momento. Trazer as mãos ao coração. Inspirar e expirar profundamente para chamarmos juntos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina, de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente, que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. E hoje estamos começando um capítulo novo aqui no texto da carta, um capítulo que se intitula Alegria e Paz. A gente está chegando já no final do texto, no final da carta, né? Mas ainda estamos aqui num capítulo que fala sobre as reformas, sobre a nova ética, a nova moral, a visão global do mundo, a nossa educação interior e exterior, e que agora começa, né? O Papa começa a falar sobre estados, né? Estados do ser. Então, por isso aqui hoje iniciamos o capítulo Alegria e Paz. Para quem está acompanhando o texto no PDF e fazendo a leitura conjunta, a gente está na página 168 e o parágrafo é o 222, para combinar com o nosso ano, né, gente? 2022, um brinde a essa nova noite, a esse novo encontro. É sempre muito bom ter cada uma de vocês aqui. E aí vamos iniciar então a nossa leitura. Espero que todo mundo já esteja com o texto à mão, né? Quem quiser apenas acompanhar a leitura através da minha voz, super bem-vindos. Quem não tiver o texto ainda, eu lembro sempre que o link para o download fica aqui no comentário da gravação da live, e para quem quiser fazer o download para ler conosco, né? Para ler comigo na semana que vem. Então vamos lá. O Papa inicia esse capítulo dizendo o seguinte: a espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Vamos rever esse parágrafo, gente? Eu quero perguntar para vocês se vocês acreditam que isso seria possível, né? Muitas pessoas que se perguntam como seria esse estágio, muitas vezes têm uma ideia de... Quero saber de vocês, né? Qual que é a ideia desse estágio de profunda contemplação, né? Essa vida profética, entre aspas, longe do consumismo. Como vocês classificariam essa vida, né? Essa é a grande pergunta, para que a gente comece a identificar
possíveis preconceitos que estejam dentro de nós, né? Quando eu, por exemplo, decidi que eu queria muito morar longe da grande cidade, eu me deparei com uma pergunta que talvez seja relevante para muitas pessoas, né? Foi aquela preocupação de: será que vai ser suficiente para mim? Será que eu não vou ficar descontente com a falta de opção? Será que eu não vou achar essa vida um tédio? Né? Entre muitas outras coisas, essas perguntas me vieram à tona, me vieram à mente. Eu falei, bom, eu só vou saber quando eu realmente experimentar, quando eu vivenciar isso. E depois de já mais de um ano, né, já quase 2 anos vivenciando essa vida mais, entre aspas, pacata, contemplativa, eu posso dizer com certeza que eu encontrei momentos, né, muitas vezes momentos longos até, de dias, de extrema, de profunda alegria e felicidade, né, que o consumismo nunca me deu. Talvez, né, o momento que o consumismo mais longo me deu de felicidade foi um sabático que eu fiz. Mas a felicidade, ela não veio do consumo. A possibilidade do sabático veio do dinheiro, mas não do consumo, né? E a felicidade veio de um estado de liberdade profunda que eu pude vivenciar naquele momento, né? A alegria veio da liberdade profunda. E a questão da falta, né? Me falta alguma coisa, é chato, é monótono. Para minha experiência, não foi, né? Muito pelo contrário, me traz muita paz também, esse dia a dia, não me falta nada. E foi um processo. Hello, Ben. Hope you're doing fine. Miss our trip. Hope you're well. I will continue the class. You are welcome to stay and listen to some Portuguese. Hope you are well too. E, aliás, esse sabático foi um momento que eu compartilhei com o Ben. A gente estava galopando, né, fazendo uma viagem de uma semana, quase 10 dias a cavalo, nas estepes da Mongólia. Né? Vocês podem imaginar quão incrível foi esse momento, né? E lá não existia consumismo nenhum, né? Aliás, a gente não tinha nada. Era a gente, a mochila, os cavalos e as estepes. As estepes, as montanhas, pôres do sol, nasceres do sol, enfim. Retomando um pouco do que eu estava dizendo para a nossa reflexão inicial aqui, trazendo a minha experiência, né? A de cada um aqui pode ser muito diferente. A questão do medo, do receio, se ia me faltar alguma coisa, também foi me mostrando ao longo do tempo que eu buscava a saída para os cafés, para os restaurantes, um passeio, a festa, a balada, para ter momentos de felicidade. Sim, com certeza. Mas são momentos muito ínfimos quando eles são comparados com a alegria e a paz profunda que essa vida contemplativa ela presenteia a gente. Eu não estou dizendo que esses momentos são inválidos, muito pelo contrário, eles têm a valia deles, né? Mas eu fui reconhecendo que esses momentos, a validade deles é muito pequena, é muito ínfima, se comparada a outra alegria proporcionada pela contemplação. Se a gente precisa ou não viver apenas com um ou com o outro, não sei. Eu acho que isso é escolha pessoal de cada um, né? O que eu achei interessante nessa experiência toda é de estar consciente, de realizar, né, a importância de cada tipo de felicidade na minha vida, né? E abrir mais espaço para aquela que eu queria mais presente. Que nesse momento é a felicidade profunda que vem através da contemplação. Isso quer dizer que eu não saio, que eu não vou num café, não vou num restaurante, não vou numa festa? De jeito nenhum. Claro que eu vou, mas eu não espero encontrar nesses lugares a felicidade profunda que eu encontro através da contemplação.
porque elas são felicidades, alegrias diferentes, são estados de espírito muito diferentes, né? Então, espero que esses comentários possam ajudar na reflexão, né, de cada um. Quero muito saber nos comentários do que vocês acham, de como vocês vivenciam a alegria na vida de vocês, se ela está atrelada ao consumismo, se ela não está, qual a divisão dela na vida de vocês, né? E tudo é uma experiência, gente, tudo é um aprendizado. E tudo deve servir para o nosso crescimento. Então, independente de você estar vivenciando uma realidade ou outra, que isso sirva apenas como impulso de reflexão, para mostrar que existe talvez algo além daquilo que você já vivenciou, né? Mas não para dizer que é bom ou ruim, isso de jeito nenhum, porque a vida ela tem que se complementar, né? E é na diferença das coisas, na percepção da diferença das coisas, que a gente cresce. Mas vamos continuando aqui o texto, né? Que a gente quer avançar um pouquinho mais. O Papa complementa esse parágrafo dizendo o seguinte: é importante adotar um antigo ensinamento presente em distintas tradições religiosas e também na Bíblia. Trata-se da convicção de que quanto menos, tanto mais. Né? Acho que não precisamos falar mais disso. Tá muito ligado aos primeiros comentários que eu fiz, né, gente? E é de novo essa questão da diferença que mostra pra gente o valor das coisas. Então, acaba sendo a falta das coisas, né, ou apenas o suficiente, que nos mostra o quanto temos e o quanto não precisamos, na verdade, e o quão completos já somos, né? Olha o paradoxo. É a falta, entre aspas, a ausência, ou aquilo que é suficiente, que na verdade não é falta, né? Mas a gente precisa perceber isso, que nos mostra o quanto já temos. E que essa falta, na verdade, não é falta, mas é o suficiente. Aquilo que a gente precisa, tudo que a gente precisa, né? Então, é tudo, né? Pode parecer meio louco o que eu tô falando agora, ou sem sentido, mas é porque se trata de novo de uma experiência, né? Só através da experiência que a gente consegue entender essas coisas, e claro, de novo, tá ligado à minha experiência, então pode ser que para vocês seja diferente, né? Mas como eu disse na aula passada, são coisas que a gente pode ir sempre trocando aqui para acrescentar, né, uns com os outros. E o Papa continua dizendo: com efeito, a acumulação constante de possibilidades para consumir distrai o coração e impede de dar o devido apreço a cada coisa e a cada momento. Isso é muito verdade, né, pessoal? Porque a gente se vê num mundo hoje cheio de possibilidades, cheio de eventos, cheio de festas, cheio de lugares, cheio de fotos, cheio de tudo possível e imaginário, né? Cheio de pessoas, etc, etc, etc. Então, acaba sendo muito mais difícil a gente se contentar em estar em um lugar, porque a gente já pensa assim, nossa, mas pode ser que ali esteja melhor. Por que eu vou querer ficar aqui se tem um lugar melhor? E se a gente pega, muda e vai para um lugar melhor, a gente repete o mesmo pensamento. Não, mas lá tá melhor ainda. Por que eu vou ficar aqui se lá tá melhor ainda? E o ser humano acaba entrando, né, numa roda sem fim e sem contentamento, sem o encontro daquilo que a gente está buscando, né? Essa felicidade completa, repleta, né? Que invada a gente. E aí eu vou voltar até no primeiro exemplo que eu trouxe dessa minha decisão de estar num lugar contemplativo, né? Com uma vida, entre aspas, pacata, né? O que aconteceu? Eu já viajei muito pelo mundo, gente. Já vi os lugares mais maravilhosos desse planeta, né? Ainda tenho muitos por ver, mas já vi muitos lugares maravilhosos. E esse lugar onde eu estou,
Ele é lindo, ele é muito agradável, né? Ele é ótimo, é um pequeno paraíso na Terra. Mas quando eu cheguei aqui, eu comparei esse lugar com muitos outros lugares que eu já havia visitado, né? E eu falei assim, nossa, será que eu quero ficar aqui mesmo? Assim, se eu posso ficar em qualquer lugar, por que eu não vou ficar no lugar mais bonito do mundo? Né? Foi uma coisa que me passou pela cabeça. Eu gosto de ouvir tudo que passa na minha cabeça, então eu valorizo esses questionamentos, né? E eu falei assim, bom, eu não tenho aqui nada, né? Olá, Adri, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Mande um grande abraço para toda a família aí, para todo o grupo. Muitas saudades. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a esse exemplo, né, me passou pela cabeça. Porque é isso, a gente está acostumado com essa questão do consumismo, pela busca pelo perfeito, pelo melhor, pelo mais bonito, né? E a gente acaba não vendo o que a gente tem. E quando a gente pula de galho em galho, a gente não se possibilita construir raízes. E eu posso dizer, através da minha experiência, né? De novo, a de vocês pode ser diferente, que esse criar raízes, né? Que é escolher estar num lugar, é o que faz esse lugar perfeito. Porque são essas raízes que vão trazer com o tempo a sua casa, as suas amizades, os seus afazeres, as trocas, sejam elas materiais, emocionais, intelectuais. O seu trabalho vai florescer. Então, é o escolher estar que traz o contentamento, que traz a perfeição àquilo que parecia imperfeito. E uma busca por um lugar sempre melhor que o outro nunca vai possibilitar que a gente chegue nesse enraizar, no enraizamento, né? Muitas pessoas estão se desenraizando hoje em dia com a globalização, né? Vivem sem um paradeiro. Tenho amigos que são nômades e alguns deles encontram na vida nômade alguma forma de enraizamento, mas é um enraizamento diferente, né? Talvez seja um enraizamento no dia a dia, nos afazeres, na troca daqueles com quem eles têm um cotidiano, né? E é de novo, a raiz ela só pode acontecer naquilo que se repete todo dia, naquilo que se constrói todo dia. Oi, Pati, querida, que honra te ter aqui. Então, que a gente possa também refletir sobre isso na nossa vida e nos nossos momentos, né? Para que a gente faça como o Papa está aconselhando aqui na carta dele, né? Então, ele termina esse parágrafo dizendo o seguinte: pelo contrário, torna-se serenamente presente diante de cada realidade, por mais pequena que seja, abre-nos muitas mais possibilidades de compreensão e realização pessoal, que foi o que eu dei como exemplo, né, do que eu encontrei nessa minha caminhada, de decidir estar, de decidir fazer parte, e não de ficar pulando de galho em galho, entre aspas, né? É nesse estar que a gente encontra essa compreensão e realização pessoal. Então, o paraíso, ele está onde a gente escolhe construí-lo. E isso vale para o lugar onde a gente vive, isso vale para as nossas amizades, isso vale para a nossa família, isso vale para os nossos relacionamentos, para tudo, né? Não é só de lugares que a gente está falando aqui. E o Papa continua escrevendo o seguinte: a espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco, que é a capacidade do entender a felicidade através dessa contemplação, né? E que só pode ser entendida se ela for vivenciada, gente. Não tem jeito, tem que vivenciar para entender. É um regresso à simplicidade que nos permite parar e saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades que a vida oferece, sem nos apegarmos ao que temos, nem
entristecermos por aquilo que não possuímos. Isso exige evitar a dinâmica do domínio e da mera acumulação de prazeres. Por que ele está trazendo a questão da dinâmica do domínio aqui, gente? Por que vocês acham que ele está trazendo a questão da dinâmica do domínio no texto? Eu tenho uma hipótese, né? É porque a gente quer controlar o nosso ambiente, controlar as pessoas, controlar as situações, controlar os lugares onde a gente está, controlar tudo na nossa vida em busca dessa tão chamada felicidade, né? E isso não acontece quando a gente contempla alguma coisa, quando a gente, por exemplo, vai até um local onde a gente consegue ver o pôr do sol, a gente senta e contempla esse pôr do sol, na verdade a gente se entrega ao tempo e espaço naquele momento, enquanto a gente olha a natureza em ação. E é assim que a gente deveria, né, de acordo com essa possibilidade que o Papa traz aqui na carta, que a gente deveria vivenciar o nosso dia a dia, se entregando ao espaço e o tempo em contemplação de todas as coisas. Então, eu vou simplesmente olhar, vislumbrar, contemplar aquilo que eu tenho e deixar, eu nem vou ver, eu nem vou sentir aquilo que eu não tenho, porque eu não estou procurando, eu não estou virando para cá, virando para lá e procurando. Eu estou contemplando e sentindo aquilo que eu tenho, aquilo que é suficiente, aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso. Ou mesmo que eu não tenha o que eu acho que eu preciso, eu vou olhar para aquilo que eu tenho. Isso aumenta dentro do ser a nossa gratidão. E a gratidão, ela aumenta o quê? A nossa alegria, o nosso estado de paz, a nossa felicidade. Então, uma das grandes curas que o nosso mundo precisa hoje para sair da ansiedade, para sair da tristeza, para sair do descontentamento, é o contemplar. O contemplar aquilo que a gente tem aqui e agora, na nossa frente, mesmo que a gente ache que seja pouco, né? Vamos tentar deixar aquele padrão de reclamação do lado e vamos chamar a gratidão, o agradecer, né? O olhar e se entregar, para que aquilo que está aí aqui agora possa mostrar a sua beleza, assim como o pôr do sol mostra a beleza dele quando a gente deixa, quando a gente olha. Porque se a gente não olhar o pôr do sol, a gente não vai nem ver, não vai perceber que o dia, né, que o sol se pôs, chegou a noite e pareceu que foi uma mágica, né? Aconteceu de um minuto para o outro. Só que não, é um processo lento, né? Esse no qual o sol se põe, a lua nasce no meio do céu, as estrelas surgem, é como uma magia mesmo, né? Algo que vai assim aparecendo no céu. E a gente só enxerga a beleza dessa magia se a gente olha para ela, né? Senão é como eu disse, é um papum, aconteceu do nada, nem sei o que aconteceu, por que aconteceu, estava claro, agora está escuro, e aí? Continuo infeliz aqui na minha sala, sem aquilo que eu queria, estou reclamando e não percebo a vida passar do meu lado, né? Enquanto que se a gente tem gratidão e cultiva a gratidão, a gente se preenche. E aquela pessoa que está preenchida, que está feliz, que está alegre, ela também exala isso para o mundo, né? Ela magnetiza o mundo e assim ela também atrai mais felicidade, mais alegria, mais paz para si mesma, né? Então, acho que tem muita coisa aí que diz pra gente que vale a pena pelo menos tentar, né? Seja por um dia, 3, quem sabe 7 dias, uma semana, depois um mês, 2, a prática é que faz o vencedor, né? Vamos continuando aqui então no texto, passando para o próximo parágrafo, para ver o que mais que o Papa traz sobre alegria e paz. E ele começa dizendo algo sobre a sobriedade. A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora.
Sobriedade é o que, gente? A gente conecta ela muito mais com a questão de não beber, né? Eu estou sóbrio, eu não bebi, então eu estou sóbrio. Mas o que além disso que essa palavra pode significar? Para mim, ela como está escrita aqui nesse parágrafo, ela simboliza o deixar todos os vícios, né? O deixar todos os vícios. Então eu estou sóbrio, eu estou inteiro como eu sou, né? Sem nada que muda o meu estado de consciência ou que me causa uma dependência. E por isso que o Papa escreve aqui: vivida livre e conscientemente é libertadora, né? Porque se a gente não é apegado a um consumismo, se a gente não tem apego na vida, se a gente não tem vícios na vida, nada nos faltará. E se nada não nos falta, a gente é livre para estar e ser feliz em qualquer lugar, né? Essa é a prática, é o objetivo de vida que a gente pode, por exemplo, escolher vivenciar hoje aqui na matéria, né? É uma tentativa, tudo uma escolha, né, gente? A gente tem coisa demais para aprender, então é bom que a gente pode ir escolhendo, não, eu quero evoluir aqui ou eu quero evoluir ali. A gente não precisa querer evoluir em tudo, porque nem dá tempo, né? Então é bom que a gente vai assim discutindo, vendo o que existe e a gente escolhe, isso eu acho legal, acho que eu quero isso para minha vida. Então eu vou estudar, eu vou experienciar, eu vou tentar vivenciar, quem sabe eu consigo integrar isso também na minha vida e evoluir nesse sentido, né? Então, para mim, pessoalmente, esse tema sempre foi muito importante, por causa dessa sensação da liberdade, da leveza, né, do estar feliz o tempo todo. Para mim, ainda continua sendo um sonho, mas eu escolhi essa parte da evolução para eu quero trilhar esse caminho, eu quero tentar chegar mais perto disso, né? Então, o texto, isso que o Papa está trazendo hoje, realmente fala muito comigo, né? Acho que é por isso que eu estou trazendo tantos exemplos pessoais hoje. E aí ele complementa com o seguinte, ele fala: não se trata de menos vida, nem vida de baixa intensidade. É precisamente o contrário. Olha só. Com efeito, as pessoas que saboreiam mais e vivem melhor cada momento são aquelas que deixam de debicar aqui e ali, sempre à procura do que não tem, e experimentam o que significa dar apreço a cada pessoa e a cada coisa, aprendem a familiarizar com as coisas mais simples e sabem alegrar-se com elas. Não é tudo, um pouco de tudo que a gente já falou aqui. Deste modo, conseguem reduzir o número das necessidades insatisfeitas e diminuem o cansaço e a ansiedade, né? Porque ir em busca da felicidade, do momento legal, daquela alegria que eu vou encontrar se eu comprar isso, se eu fizer aquilo, cansa, né, gente? Com certeza cansa. Quem que volta da balada e não tá cansado? Não conheço ninguém até hoje, né? Mas como eu citei lá atrás, para mim isso é simplesmente parte da experiência, né? Não quer dizer que ela não seja válida, muito pelo contrário. É muito gostoso poder ir para uma balada, para uma festa, estar num barzinho, mas são felicidades distintas, né? E esse tipo de felicidade é uma felicidade que ela é momentânea e ela traz custos, muitas vezes muito altos consigo, né? E a gente que tem que saber, cada um por si, aquilo que vale a pena pra gente, né? No sentido de eu quero investir nisso para retirar algo disso, né? Algum aprendizado ou outra coisa. Então, nesse sentido de pensar se vale a pena experienciar aquilo ou não, né? De ir atrás daquilo ou não. E isso é a construção da nossa consciência nas escolhas do dia a dia. E o Papa, ele complementa esse parágrafo, né, escrevendo: deste modo, conseguem reduzir o número de necessidades insatisfeitas, opa, estou repetindo aqui, né, e diminuírem o cansaço e a ansiedade. É possível necessitar de pouco e viver muito, olá, sobretudo quando se é capaz de dar espaço a outros prazeres, encontrando satisfação nos encontros fraternos,
no serviço, na frutificação dos próprios carismas, na música, na arte, no contato com a natureza e na oração. E é interessante prestar atenção nesses exemplos que o Papa traz, porque eu estou passando aqui o olho neles de novo, eu vou até repetir para a gente refletir junto se algum deles causa cansaço. E eu estou achando que não, né? Então, quando a gente está presente em um encontro fraterno, né, entre pessoas que a gente ama, pessoas queridas, e a gente está ali desfrutando daquele momento juntos. A gente, na grande maioria das vezes, a gente volta revigorado. Se a gente não volta revigorado, provavelmente é porque a gente, né, por algum motivo não queria realmente estar ali, né? Então, os encontros fraternos do que o Papa fala, eles revigoram a gente. A mesma questão do serviço. O serviço cansa? Talvez fisicamente nos canse, mas quando ele é feito com amor, com dedicação, né, ele rejuvenesce a gente, ele revigora a gente sai com a alma leve, com a alma alegre de ter prestado aquele serviço, né? A gratidão, ela toma conta da gente e a gente percebe o quanto que nós recebemos através do serviço. Então aqui talvez o físico se canse, né? Porque muitas vezes o serviço ele envolve o braçal mesmo, mas a alma com certeza se regozija, né? Eu acho que a palavra é essa. Aí ele fala da frutificação dos próprios carismas, né? O nosso carisma, o nosso magnetismo, o nosso amor, a nossa bondade, a nossa fé. Isso não cansa, né? Quando a gente vê o fruto daquilo, a gente fala, nossa, eu quero mais, né? Então, quando a gente olha, né, para si mesmo e fala, poxa, tem mais essa flor aqui, que eu consegui presentear a mim mesma, as pessoas ao meu redor, o mundo com ela, a gente recebe energia, né? A gente quer doar mais daquilo. É aquela frase que amor gera amor, né? Multiplica. Acho que é bem isso. Na música e na arte, né? Quando a gente se imagina fazendo coisas belas, né? Música, arte são expressões da beleza no nosso mundo material. Difícil elas cansarem a gente. Quando a gente está sintonizado com uma música que reverbera no nosso coração, na nossa alegria, no nosso corpo, ela energiza a gente. Quando a gente visualiza uma arte que também se conecta com o nosso ser, com a qual a gente tem sintonia, a gente sai inspirado daquela arte, seja uma estátua, uma obra de pintura, uma cena teatral, né? Ou a própria arte composta por toda a natureza lá fora, né? Ela também revigora a gente, energiza a gente, inspira a gente, né? E aí ele traz o exemplo do contato da natureza, que para mim está muito junto com essa questão da beleza e da arte, né? E na oração. A oração, né? Experimenta rezar um rosário 100 vezes, repetir uma oração 100 vezes, ou que seja algumas frases de um pedaço, de uma letra, de um rosário, de um estudo que você gosta e que te inspirou, né? Como se fosse um mantra. Tenta repetir isso 100 vezes ou durante 10 minutos. Acalma a gente, né? Traz paz, traz alegria muitas vezes, traz comoção, traz alívio, né? Todas coisas boas. Eu não consigo nesse momento conectar nada pesado ou ruim a essa prática da oração. Então eu acho que o Papa trouxe aqui algo muito chave para a gente perceber se estamos realmente próximos à felicidade ou longe da felicidade. Essa felicidade interior e profunda que a gente pode vivenciar dentro de nós, que não é a única, né? Mas ele está falando dessa felicidade profunda que nos completa, né? Que nos preenche. Quando a gente estiver sentindo cansaço de alguma atividade, mesmo que ela gere alegria, a gente está falando de outro, né? A gente está falando de outro tipo de felicidade. A gente não está falando dessa felicidade que nos preenche. Se a gente sair dessa atividade revigorado, rejuvenescido,
inspirado, inspirada, a gente está muito provavelmente cultivando essa felicidade interior que nos toca, que nos alimenta e que ela né, ela tem vida longa, ela é longínqua, não sei se essa palavra é certa, gente, eu estava procurando ela na minha cabeça, mas eu não tenho certeza, mas ela tem longa vida, né, e essa pode ser a felicidade que muitos estão buscando. E aqui o Papa está dando uma grande dica para quem está buscando vivenciar essa felicidade. Né? Não querendo dizer, reitero, isso é muito importante para mim, não quer dizer que ela é a certa, né? E que a outra é a errada, de jeito nenhum. São apenas experiências diferentes e que a gente possa ter a consciência, né, dentro do nosso coração e da nossa mente, de qual felicidade a gente quer vivenciar para que as nossas escolhas sejam feitas conscientemente, né? E não que a gente se jogue em uma buscando a outra, porque a gente não vai achar, vai só se frustrar, né? Então é para isso que toda essa reflexão tá aqui. E aí o Papa fecha esse parágrafo dizendo o seguinte: a felicidade exige saber limitar algumas necessidades que nos entorpecem. Então ele está falando assim, se você quer experienciar essa felicidade profunda, você provavelmente vai ter que abrir mão de pelo menos parte dessa felicidade temporária que você busca, mas que te cansa e que te entorpece, para que você possa estar nesse estado de contemplação, né? Permanecendo assim disponíveis, olha aí, para as múltiplas possibilidades que a vida oferece, né, complementando dentro da contemplação. E é isso, gente, são escolhas, né? Eu vou continuar aqui mais um pouquinho antes da nossa meditação de hoje, para a gente poder adentrar um pouco mais nesse sentido, né? Eu acho que a gente está começando a diferenciar as duas coisas, começando a sentir o que é uma e o que é outra. Então, vamos nos dedicar um pouquinho mais aqui à leitura para que o nosso ser já possa ir sentindo um pouco mais o que é uma e o que é outra. Olá, Sérgio, seja bem-vindo também, querido. Aqui no próximo parágrafo, ele começa dizendo: a sobriedade e a humildade não gozaram de positiva consideração no século passado e muito provavelmente não no começo desse, né, gente? Mas quando se debilita de forma generalizada o exercício de alguma virtude na vida pessoal e social, isso acaba por provocar vários desequilíbrios, mesmo ambientais, que é o que a gente vivencia, né, nos dias de hoje. Por isso, não basta falar apenas da integridade dos ecossistemas lá fora, entre aspas, é preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana aqui dentro, da necessidade de incentivar e conjugar todos os grandes valores. O Papa vem falando de valores essa carta inteira, né, gente? O desaparecimento da humildade num ser humano excessivamente entusiasmado com a possibilidade de dominar tudo sem limite algum, ou também daquele ser humano que quer ter tudo ou muito sem limite algum, né? Estávamos falando de limite nas aulas passadas, só pode acabar por prejudicar a sociedade e o meio ambiente. Por quê? Porque esse desequilíbrio já está prejudicando o próprio ser, né? Está fazendo com que ele caia na fadiga, né? Como o Papa trouxe aqui muito bem no exemplo dele, pela busca, né, dessa alegria que é apenas momentânea. Se ela é feita por muito tempo, cada uma delas traz uma fadiga posterior e isso vai se acumulando. E a fadiga, né, quanto maior ela for, mais ela nos distancia da possibilidade de contemplar. Né? Acredito que até ela ser tão grande, tão grande, tão grande, que o ser, né, a pessoa, o ser não tem mais nenhuma opção a não ser se entregar.
E nesse momento, olha só que maravilhoso que é o universo, que maravilhosa é a vida. Nesse momento de entrega, ela vai finalmente conseguir contemplar e vai sentir algo dentro de si que vai renascer e falar: nossa, tem um sentido aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui direito, né? Só um exemplo de uma experiência. Podemos ter várias outras, né? Não é fácil desenvolver esta humildade sadia e uma sobriedade feliz, que é a questão do suficiente, da suficiência. Se nos tornamos autônomos, ou se excluímos Deus da nossa vida, fazendo o nosso eu ocupar o seu lugar, se pensarmos ser a nossa subjetividade que determina o que é bem e o que é mal. Olha só, né? Acho que a gente precisa ler de novo esse parágrafo para a gente terminar a reflexão bem com ele. Não é fácil desenvolver esta humildade sadia e uma sobriedade feliz se nos tornamos autônomos, né? Se excluímos Deus da nossa vida, fazendo o nosso eu ocupar o seu lugar. E que é em si uma ilusão, né, gente? É impossível ser autônomo. A gente também já falou disso bem lá atrás, no comecinho das aulas. Ninguém é autônomo nesse mundo. Ninguém é capaz de viver sozinho, pelo menos não muito tempo, né? E eu vou trazer esse exemplo, que é um exemplo pessoal também, que eu dei lá no começo das nossas aulas, que eu me alistei uma vez para fazer um curso de sobrevivência, né? Onde eu aprendi várias técnicas, aprendi também a lidar com plantas, com animais, enfim, o que ficou muito, muito claro dentro daquela experiência foi que se eu estivesse sozinha, né, mesmo que eu fosse a pessoa mais capaz do mundo, mais treinada no mundo, eu não ia ter tempo para fazer muita coisa, porque eu ia estar o dia inteiro procurando semente, procurando nozes, eu ia gastar horas e horas para fazer apenas um pão, não ia, né, ter tempo para costurar uma roupa, fazer um sapato, né, ia provavelmente estar andando pelada por aí em busca de alimento, que é o estágio primitivo lá atrás, né, de muito tempo atrás do ser humano, que foi crescendo e criando uma melhora de vida, né, com o coletivo, quando o ser humano aprendeu a se organizar. Porque é isso, a autonomia não existe no mundo, nem em nenhum lugar da natureza. Não existe nenhum ser autônomo, né? Por exemplo, nenhum ser é capaz de viver sem água. Nenhum ser é capaz de viver sem água, né? Então, se a gente depende da água, que é um outro ser que colabora com a nossa vivência aqui na Terra, a gente não é autônomo, né? E quem diria excluir Deus e falar assim, eu sou capaz de criar minha própria felicidade. Se a Terra, se o planeta, se o cosmos não existe, a gente não existiria, a felicidade não existiria. Então, honrar Deus, honrar a vida, honrar o planeta, é uma forma de dizer com humildade, eu sei o que está acima de mim. Eu sei que para eu vivenciar a felicidade, a alegria nesse corpo material que eu tenho hoje, independente se eu acredito em vida após a morte ou não, é esse simples fato de que existe algo que me criou. E se eu considerar esse algo que me criou, eu vou estar honrando, né, colocando esse algo que me criou no lugar dele, que é maior que o meu, e me colocando no meu lugar e agradecendo, né, agradecendo por essa falta de autonomia, né, por entender que eu sou apenas um dentro do todo e que eu dependo do todo e que dentro dessa dependência eu encontro a minha alegria, a minha felicidade, né? Porque sem o todo ela não seria possível, né? E aí o Papa termina dizendo, né? Se pensamos ser a nossa subjetividade que determina o que é bem e o que é mal. Ou seja, ele está falando da prisão que cada um de nós acaba criando internamente,
Quando a gente olha para as coisas, a gente olha com os nossos olhos e com essa subjetividade da qual ele está falando. A gente não olha com o olhar completo, com o olhar do todo, com o olhar de Deus que agradece. Eu acho que a palavra é que agradece, que valoriza dentro dele, né, dentro do todo, essa própria humildade. Cada ser da criação. Então não existe nada que seja bem ou que seja mal. Isso é criação da nossa cabeça. Então eu ter ou eu não ter não é bom ou nem ruim. É o que é. Se eu sei olhar, se eu sei contemplar, é o que é. E se eu contemplar, eu com certeza vou ver o valor que aquilo tem para minha vida, no aqui e agora. Porque ela é da maneira que ela é. Pode ser que amanhã ela mude. E aí eu vou contemplar outra situação. E essa situação também vai me trazer alegria e felicidade. Mas se eu não olhar o que eu tenho hoje, se eu não agradecer o que eu tenho hoje com humildade e ficar olhando só para o que eu quero ter amanhã, eu vou perder o que eu tenho hoje e eu posso nunca chegar a ter o que eu quero ter amanhã, né? E a felicidade escapou pelos dedos, né? Então, que isso possa nos trazer muita reflexão, muitas vivências, como eu sempre falo, né? É a vivência que traz o aprendizado, não é só a leitura, não é só a troca, ela é parte muito importante, pelo menos para mim, né? Isso que me inspira a trazer a leitura para vocês, a sempre estar ministrando grupos de discussão, de leitura, de livros diversos. Eu faço isso há mais de 12 anos. E traz sim muita coisa, muita sabedoria, mas o crescimento ele vem quando eu me proponho a colocar isso na prática. E geralmente não é da primeira vez, viu, gente? O aprendizado ele demora às vezes algumas tentativas até ele chegar, mas é um caminho que para mim pelo menos vale muito a pena. E eu quero terminar esse momento de contemplação, de alegria, de troca aqui com vocês, com uma meditação hoje. Eu sei que sobrou pouco tempo para a gente meditar, mas 13 minutos é mais do que suficiente. Então, quem quiser acompanhar a meditação até o final da live, eu vou convidar agora para a gente entrar num estágio mais tranquilo, mais quieto. Falei tanto de alegria e felicidade que eu tô assim meio avoada, mas a gente vai aterrar esse sentimento agora dentro da meditação, tá? Quem quiser fazer a meditação sentado, pode ficar sentado. Quem quiser deitar, pode deitar também. Importante a gente, né, como sempre, manter a coluna ereta, aqui o pescoço, a própria cabeça em uma linha. Relaxar os ombros. Respirar fundo, soltar o ar. Relaxar todos os músculos da face. Inspirar e expirar profunda e lentamente de novo. E se voltando para dentro, para o seu eu. Sentindo o seu corpo aqui agora, todo o seu corpo físico. Deixa as sensações guiarem a sua atenção. Se você sentir alguma coisa no corpo, você leva a atenção para aquele lugar do seu corpo. Se em um momento diferente você ouviu uma coisa do lado de fora, você leva a sua atenção momentaneamente para aquele barulho. Identifica, percebe aquele barulho. E você sente o seu respirar de novo. E traz a sua atenção para o respirar. E você sente outra impressão no seu corpo e leva toda a sua atenção para essa impressão. E mais uma vez existe alguma coisa do lado de fora que chama a sua atenção e você momentaneamente
Leva toda a sua atenção para ela. Mais uma vez você percebe a sua respiração. Leva a sua atenção para a respiração. Você escuta a minha voz e leva toda a atenção para a minha voz. Você percebe o timbre, o volume, a entonação, cada característica da minha voz. E aí outra parte do seu corpo chama a sua atenção. Seja porque a perna dói ou a coluna dói, você leva toda a sua atenção para esse lugar. E agora você inspira, expira, profundo e lentamente, consciente de que essas foram mini contemplações. Você inspira e expira, consciente de que esteve presente quando você olhou e percebeu cada uma das sensações anteriores. Você inspira e expira, consciente de que isso é meditar, de que isso é contemplar. E a prática só está no tempo que a gente se propõe a meditar e a contemplar. Você inspira, expira, e no seu coração você escolhe dentro de si, aqui e agora, algo seu para contemplar. Pode ser os seus pés, as suas mãos, o seu batimento cardíaco, a sua visão, mesmo de olhos fechados, a escuridão ou as cores que se apresentam no olhar fechado. Pode ser o seu ouvido e tudo aquilo que ele capta e escuta. Pode ser também uma emoção, ou pode ser a bondade dentro de você, pode ser a raiva dentro de você. Você inspira, expira e escolhe uma coisa para contemplar dentro de você. Você escolhe uma coisa para contemplar dentro de você. Você inspira, expira e contempla apenas essa coisa dentro de você.
E se algo te roubar a atenção, como a minha voz agora, você contempla essa coisa por um momento, identifica o que ela é, honra o que ela é, e você retorna a sua atenção, a sua contemplação, aquilo que você escolheu observar dentro de si. Você inspira, expira e contempla o que você escolheu dentro de si. Agora, você retira todo e qualquer julgamento da sua contemplação. Não importa se você escolheu contemplar o amor dentro de você ou a raiva dentro de você. Você retira todo o julgamento da sua contemplação. Você inspira e expira e contempla o que você escolheu com toda a honra, com todo o amor da criação, do Criador. Você olha para essa parte de si mesma, de si mesmo, como se fosse olhar para a própria criação, para o próprio Deus. Você contempla o que escolheu como se essa coisa fosse perfeita, pois ela é perfeita. Você inspira, expira e contempla a perfeição daquilo que você escolheu. Inspire, expire e lentamente vá terminando a contemplação, voltando a contemplação para a minha voz, aqui e agora, e para todo o seu eu, para todo o seu corpo, para todo o estado de espírito. Se contemple e sinta como você está aqui e agora. Perceba se algo mudou dentro de você após esse momento de contemplação. Contemple como você está aqui e agora. Ainda de olhos fechados e em silêncio, contemple as últimas palavras dos estudos e lentamente abra os olhos,
em contemplação, que ela possa continuar nesta noite, na manhã de amanhã e durante toda a nossa semana. Obrigada pela presença e até